No bloco anterior, nós fizemos uma introdução sobre uma reunião que aconteceu agora à tarde, sobre o COI, uma reunião do COI, e que o Eduardo Simões acompanhou essa reunião e a gente quer saber justamente o resultado disso, né? O Eduardo vai dizer para a gente o que foi definido, então, nesta reunião do COI que acabou agora há pouco, hein, Edu? Moraes, voltamos a falar ao vivo aqui do prédio da Prefeitura, onde terminou agora há pouco, depois de quase 3 horas, a reunião do COI, o Centro de Operações de Emergências, que recomenda novas medidas de combate ao coronavírus aqui em Cascavel. A gente vai falar agora com o coordenador do COI, Rubens Griep. Coordenador, boa noite, obrigado por atender a gente. Uma reunião extensa, né? E que o senhor estava comentando diante de uma certa preocupação em relação aos casos aqui na cidade. Isso, boa noite a todos. O COI ele tem trabalhado com um conjunto muito grande de informações, mas as questões que mais trazem impacto na vida e no cotidiano das pessoas é a análise de saturação da rede hospitalar, né, principalmente dos leitos de UTI, que são demandados para pacientes com quadros graves, de síndromes respiratórias agudas graves, bem como a taxa de positividade. Nas 2 últimas semanas, né, a cada semana, nós dobramos o número de casos confirmados. Isso se deve muito pela incorporação dessa tecnologia no laboratório municipal. Então, nós ampliamos muito a testagem, né, mas com certeza essa ampliação do número de positividade de casos testados e a saturação da estrutura hospitalar, elas sempre vão acenar para uma ampliação ou não das medidas de distanciamento social, né, que podem ser classificadas entre básicas, avançadas, né, até o lockdown, que seria o fechamento total de toda a nossa estrutura. Diante do cenário atual de Cascavel, 597 casos, a regional liderando o índice de incidência da doença, embora a letalidade seja ainda baixa. Qual que é a recomendação que o COI pode dar para a Prefeitura nesse momento? Isso, de acordo com a nossa matriz de risco, né, fica determinado o risco alto, a manutenção do decreto municipal que faz a restrição do que já está estabelecido e a ampliação das atividades de fiscalização de todas essas atividades econômicas, né, para o cumprimento efetivo dessas medidas, inclusive da população em geral, em relação à utilização das máscaras. E também a questão da manutenção da análise da matriz diariamente. Como nós estamos num ponto limítrofe entre o alto risco e o muito alto risco, que seria 75% da saturação da rede de UTIs no município de Cascavel. Então, a gente, ao invés de fazer essa análise semanalmente e determinar semanalmente, ficou definido que ela será feita diariamente, né, para poder recomendar em tempo oportuno o Poder Executivo a tomada de decisões. Então, tudo continua como está, não há nenhuma recomendação para aumentar a restrição nas atividades comerciais, industriais, nem também para flexibilizar ainda mais. Hoje não, né? Lembrando que esse cenário ele pode se modificar daqui para frente a cada dia, né? Então, antes, quando a gente fazia essa análise semanal, isso demorava um pouco mais para se tornar uma medida que tivesse impacto na população geral, né? Então, a decisão de se fazer análise diária permite um pouco mais de rapidez. Então, a gente não consegue antecipar por quanto tempo esse cenário se mantém, se ele regride ou se ele avança. O importante é que todos os dias a gente vai fazer essa análise para poder recomendar em tempo oportuno a decisão. Em relação à taxa de ocupação das UTIs, 100% hoje para as UTIs exclusivas para a Covid-19. Que recomendação a gente pode ter diante desse número? Isso. Essa taxa de ocupação é do município de Cascavel, desses 10 leitos, né? Lembrando que a gente trabalha sempre com essa informação, mas a informação da macro-região. Na macro-região, nós temos uma taxa de ocupação de 34% dos leitos de UTI, né? Então, nós temos uma reserva no contexto da regional. Assim como pacientes de outros municípios internam aqui, né? Eventualmente, a utilização de leitos na região específicas para a Covid, né? Que foram leitos ampliados nesse momento. O que a gente tem observado no hospital universitário é que essa oscilação entre 8 e 10 pacientes, né? Diariamente a gente tem altas, mas também a entrada de novos pacientes. Então, obviamente, que a gente tem uma preocupação. A Secretaria de Saúde recebeu a informação, o secretário Tiago esteve em Curitiba, né? Retornou com equipamentos, né? Que vão permitir a ampliação de mais 10 leitos junto à ala Covid do hospital universitário, que com certeza ampliem muito a nossa capacidade de resposta. Vai dobrar, né, então, os leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Muito obrigado, Rubens, pela entrevista. Moraes, voltamos contigo aí no estúdio.
Obrigado, Eduardo, esclarecedora reportagem. Muito obrigado pelas informações que você acaba de nos trazer, né? Existe essa preocupação porque está dobrando a cada semana. A gente também não sabe se ainda é o pico. O lado que nos deixa assim com um certo ânimo é que podem ser vacinados alguns voluntários brasileiros, né? Estamos aí no aguardo. São uma vacina que vem da Inglaterra. São informações ainda preliminares.